Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Mariana, tenho 30 anos, sou casada com o Felipe. Vamos fazer esse ano 6 anos de casado. Temos o Pedrinho, de 1 ano e 2 meses. E juntos nós somos líderes da Rede Flow, que é a rede de jovens da nossa igreja. Amém? Eu vou dar uma respirada, porque eu estou extremamente nervosa. E como vocês viram, no último retiro nosso, eu pude compartilhar a palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês. E lá foi o meu primeiro paradigma. Quebrei ali, mas hoje eu achei que eu ia desmaiar, que eu não ia conseguir. Mas eu estou aqui, graças a Deus, com o pescoço um pouco vermelho, mas vai dar tudo certo. Gente, a palavra que eu vou trazer hoje, como vocês viram pelo tema, é sobre paternidade. E uma das coisas que eu lido quando eu tive dificuldade nessa área é principalmente a timidez, né? Essa insegurança de estar aqui me expondo, falando de coisas para vocês que um dia foi uma dor para mim. Mas eu me lembro do propósito pelo qual o Senhor me curou, então isso faz com que o real motivo, que é o Senhor, eu possa hoje compartilhar com vocês. E falar de paternidade, não tem como falar de paternidade sem conseguir falar do propósito daquilo através da minha experiência que eu pude entender. O propósito de Deus para nós é que nós possamos ver Ele como nosso Pai. Ele criou o homem para relacionamento, para que a gente possa enxergar Ele, ter esse relacionamento íntimo e mais próximo. Então, e da mesma forma que Deus tem esse propósito, o inimigo, ele também tem uma estratégia. Ele quer desfazer a imagem, essa imagem que nós possamos enxergar Deus como nosso Pai. E qual é a estratégia dele? Desconstruir a imagem do nosso pai biológico. Então, muitas vezes, nós, que temos o nosso pai, refletimos a imagem do nosso pai biológico a Deus. Isso faz com que nós não nos relacionamos plenamente com o Senhor. Muitas vezes, ficamos ali no relacionamento superficial. Porque se eu tenho um pai bondoso, um pai legal, eu vejo Deus dessa forma. Mas se eu tenho um pai que me abandonou, que me rejeitou, eu desconfio de Deus. Será que Deus também não vai fazer isso alguma hora comigo também? E preparando essa palavra, eu fiz uma pesquisa e eu fiquei assim impressionada, porque eu nunca tinha entrado muito a fundo nesse assunto. E um dos dados que eu busquei foi que hoje, atualmente, desde 2016, são registradas 500 crianças por dia, e todas elas registradas em cartório, elas não têm o sobrenome ou não têm o pai registrado na certidão. Então, a gente faz uma conta básica de 500 vezes 365 dias no ano, a gente tem 182.500 crianças por ano que não conhecem o pai. Seja por negligência do pai, seja porque a mãe não conhece o pai também não quer assumir ele como filho, então não registra. Isso me chamou muita atenção, porque, como eu falei, a estratégia de Satanás é destruir a imagem de Deus para nós. E o que ele faz? Implanta isso no coração dos pais para que negligenciem, para que não registrem, para que não assumam os seus filhos, para que nós... É como se fosse um raio-x, né? A gente sobrepõe a imagem do nosso pai à imagem de Deus. E isso faz com que isso seja desconstruído. Antes de eu compartilhar uma história bíblica, eu quero contar um pouco da minha história para vocês e do porquê eu estou falando isso, né? Deixa eu beber só uma água, galera. Os meus pais, eles conviveram juntos. Eu não vou falar que eles foram casados, porque eles não foram casados no papel, né? Mas eles conviveram juntos durante uma média aí de 10 a 11 anos. E quando eu nasci, quando eu fiz uns 3 meses, o meu pai traía muito, a minha mãe tinha esse relacionamento muito instável. Então, quando eu tinha 3 meses, ela não quis mais e ela não suportou manter um relacionamento dessa forma. E ela, então, saiu de casa comigo com 3 meses. De 3 meses até 4 ou 6 anos, eu não tive nenhum contato com o meu pai. Nenhum contato, eu conhecia, tinha uma breve memória de quem ele era, mas eu não tinha essa proximidade. E eu sempre fui uma criança, vamos dizer assim, tranquila. Eu nunca dei trabalho para minha mãe, eu sempre fui aquela criança ali na média. Eu não era quietinha, mas também não era muito agitada. Não sei a quem o Pedrinho puxou, pode ser o Felipe, mas não foi a mim. E quando eu fiz uns 4, 5 anos, a minha mãe ela casou novamente com o meu padrasto.
casou não, né? Ela conheceu o meu padrasto, se casou novamente. Juntos eles têm o meu irmão caçula. E o meu padrasto é uma pessoa maravilhosa, eu amo ele, considero muito ele entrou comigo no meu casamento, mas eu nunca tive um relacionamento de pai e filha com ele, embora ele nunca tivesse nenhuma distinção comigo, entre mim e o meu irmão, muito pelo contrário, ele sempre me amou, sempre me respeitou e cuidou muito bem de mim. Mas eu nunca tive, assim, olhar para ele e falar, ele é o meu pai, ou chamá-lo até de pai, né? Eu nunca consegui. E quando eu tinha essa idade, e alguém me perguntava assim, Mari, mas você não sente falta de ter um pai, né, de ter alguém ali que represente essa imagem para você? Eu tinha uma frase pronta, que eu não sei quem me ensinou, mas eu sempre respondia isso. Eu sempre dizia, não, eu não sinto falta, não. Como que eu vou sentir falta daquilo que eu nunca tive? E esse era o meu lema de vida. Eu sempre respondia isso, era o meu consolo e eu vivia a minha vida. Quando eu tinha uns 7 anos, a minha mãe ela falou assim, olha, o seu pai, ele quer passar um final de semana com você. Se você quiser ir, pode ir, né? Sinta-se livre. E eu tinha aquela idade de 7 anos, era uma criança, e eu fui. Com certeza eu criei muita expectativa, porque eu não tinha muito contato com ele, né? E eu fui passar esse final de semana. E aí, chegando lá, ele tem uma esposa, né? E aí, um determinado hora do dia, ele precisou sair, eu fiquei sozinha com ela. E enquanto eu estava ali brincando, eu ouvi um barulho, como se tivesse alguma coisa caído, mas eu nem fui ver, nem me importei. E aí, quando meu pai chegou, ele já chegou me dando uma bronca, né? Ele já veio falar, olha, você é muito grandinha, você não pode estar fazendo essas coisas, você tem que prestar atenção. E aí foi falando, né? E aí eu falei, mas o que eu fiz? Aí ele me mostrou um estojinho, como se fosse uma coisa de barbear. E ele falou que eu tinha quebrado aquilo. E eu falei, não, mas eu não quebrei. Ele falou, não, a fulana disse que você quebrou, e eu não quero que isso se repita. E eu contando para minha mãe que eu ia falar isso aqui, né? Ela até me lembrou, eu nem me lembrava. Que quando eu contei para ela, logo quando eu cheguei em casa, ela disse que você estava tão assim, doída pelo que ele fez com você, que quando você falava, você chorava muito, e porque ele tinha te dado uma sacudida. E eu nunca tinha tido nem contato com ele. Ele ainda briga comigo e ainda me deu uma sacudida. Então, estava extremamente decepcionada e triste. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei com a minha mãe foi sobre isso. E a minha mãe, quando eu contei isso para ela, ela falou assim, não é assim que funciona, não. Está pensando o quê? Minha mãe é uma baiana arretada. E ela falou, não, você não volta nunca mais lá na casa dele. O que é isso? Pegar na minha filha, sacudir? De jeito nenhum. E ela falou, nunca mais você volta. E a minha mãe, ela sempre cuidou muito bem de mim. Eu sou eternamente grata a ela pelo cuidado, pela garra de ter me criado sozinha. Muita dedicação, me ensinou os caminhos do Senhor. Mas como ela mesma dizia, né? Ela não tem como suprir o lugar de um pai. Ninguém consegue suprir o lugar de um pai na vida de uma criança. O lugar do pai é o lugar do pai. Inclusive, quando tinha essas coisas de lembrancinha de escola, de igreja, de gravata do pai, eu nem pegava ou eu jogava fora, porque a minha mãe ela sempre falou, olha, eu não sou pai. Esse título que inventaram de pai, eu não aceito, eu sou a sua mãe. O lugar do pai é do pai, mas por um problema meu e dele, nós não nos relacionamos e você não tem ele presente. Mas você não tem culpa de nada disso. Então, eu não tinha esse relacionamento, né? E essa falta, né, que um pai me fez faz com que, hoje em dia, vendo os dados, vendo a história, todo mundo conhece alguém que o pai e a mãe é separado e não tem nada de mais nisso, né? Hoje em dia é até comum, os índices de divórcio ele só continua subindo. E então a minha história contando para vocês não tem nada demais. É só mais uma criança que cresceu sem o pai porque os pais tiveram um problema e decidiram se separar. Por isso que hoje o tema da nossa palavra é órfãos de pais vivos. Por quê? O meu pai, ele está vivo, mas ele escolheu não exercer a sua paternidade. E por motivos próprios, por motivos de querer viver a sua vida e se esquecer que já tinha construído uma família, mas ele vai em busca de seus próprios desejos. E ele esquece que ele já tinha uma família, que ele já tinha uma filha. Então, isso é o que eu era, órfão de pai vivo.
E essa disfunção que eu falei para vocês, muitas vezes a sua história pode ser parecida com a minha, os seus pais podem ser divorciados, ou seu pai morreu, ou você nunca teve um contato com seu pai, nunca conheceu, ou você está naqueles dados de que o seu pai também não te registrou, ou até mesmo seus pais eles são casados, está ali dentro de casa, mas é só aquela estrutura, né? Pai, mãe e os filhos. O relacionamento já acabou, não existe um vínculo familiar, o respeito. Então, você tem um pai presente, mas que é ausente. Ele é ríspido, ele é indiferente. Então, essas disfunções que nós temos hoje faz com que refletimos isso à imagem de Deus. E um exemplo assim que eu pensei bem prático é como se eu tivesse uma empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa, essa empresa é maravilhosa, ela está prosperando, estou milionária, em nome de Jesus, amém. E aí, vem uma pessoa e fala assim, Mari, vamos ser sócio. Quero ser seu sócio, vamos construir junto. E o nome dessa pessoa é Daniel. E aí eu falo, não, vamos lá, cara, vamos lá. E a gente fica mais milionário ainda, a empresa cresce. E aí um belo dia ele me dá um golpe, vai embora, leva tudo e eu fico falida. É um baque, eu começo a me reerguer, a montar tudo de novo. E quando eu estou me estabilizando, vem outra pessoa e fala assim, Mari, vamos fazer uma sociedade, eu quero te ajudar e tudo mais. E o nome dessa pessoa também é Daniel. Vocês acham que eu ia querer ser sócia desse Daniel? Embora ele não tenha nada a ver com o outro Daniel que me deu um golpe e foi embora. Mas o nome vai fazer com que eu lembre do Daniel que me deu um golpe, do Daniel que se aproveitou de mim. Da mesma forma, eu pego meu pai e eu reflito ele a Deus. E a história que a gente vai compartilhar hoje é sobre um personagem bíblico que eu gosto muito. Inclusive, se você orou pedindo ao Senhor o nome para o seu filho, é uma bela de uma sugestão, que é Mefibosete. Era o nome que o Pedrinho ia se chamar, mas o Felipe não deixou. Então, abre comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 3. Vai projetar aqui também. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Vamos ler até aqui. Para você que não conhece a história de Mefibosete, ou se você leu há muito tempo e não se lembra, eu vou fazer um breve resumo. Mefibosete, ele era, como o texto mesmo diz, ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Jonatas era aquele que era melhor amigo de Davi e Saul era rei. Os dois foram para uma batalha e lá eles morreram. E quando eles morreram, vieram avisar a família que eles haviam morrido em batalha. E quando eles avisaram, a ama, né, se a gente chamar de babá hoje, de Mefibosete, estava com ele com 5 anos de idade. Quando eles falaram, Saul e Jonatas morreram na batalha. Na mesma hora ela se desesperou. Por quê? Naquela época, quando um rei assumia o trono, ele mandava exterminar todos os parentes, descendentes daquele outro rei que havia perdido a batalha, para que não tivesse nenhuma questão e nenhuma possibilidade de alguém assumir o trono. Então, aquela babá, ela estava com o príncipe, porque Saul era rei. Logo, Jonatas era um príncipe. Se Jonatas tinha um filho, Mefibosete era um príncipe. E ela estava ali com ele, ela falou, se eu estou com ele, ele é o único que restou dessa família, vão vir matar ele, então eu vou preservar a vida dessa criança. Então, a Bíblia diz que ela corre, e no meio do caminho ela deixa ele cair, e nessa queda ele fica aleijado dos 2 pés. Mefibosete, então,
foi cuidado, né, por um homem, como o texto diz, chamado Maqui, numa terra que se chama Lodebar. E é bem, se a gente pode dizer, ironia do destino, a gente tinha um príncipe que não estava exercendo a função de príncipe, numa terra que o significado, algumas pessoas traduzem como sem pasto, ou sem verde, né, sem vida, ou até esquecimento, um lugar de esquecimento. Então a gente tinha um príncipe que não estava exercendo a sua função como príncipe, e a gente num lugar chamado lugar de esquecimento. E esse cenário que a gente leu aqui agora é quando Davi, que foi o rei que venceu a guerra, ele toma posse do trono e ele é nomeado rei. Quando ele é nomeado rei, ele se lembra que ele havia feito um pacto de amizade com Jonatas, o pai de Mefibosete. Ele, como era muito amigo de Jonatas, lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14, depois você pode ler, numa conversa o Jonatas fala: olha, Davi, se eu sobreviver, eu quero que a nossa amizade ela perdure. Mas se eu morrer, eu quero que você cuide e preserve a minha família. Então ele se lembra desse pacto que ele havia feito com Jonatas e ele fala: agora que eu sou rei, eu quero saber se tem alguém da família de Jonatas, né, para que eu possa estender a minha lealdade e a minha bondade em consideração à nossa amizade. Esse é o nosso cenário do texto que a gente leu. E a gente vai ver aqui 2 pontos que vamos identificar sobre a paternidade de Deus e o que, quando nós não enxergamos a Deus como Pai, nós deturpamos. 1, como as pessoas nos veem, e 2, a nossa identidade. Aqui, nos primeiros versículos, quando Davi pergunta para o servo se existia alguém ainda, o servo, que havia sido servo de Saul, ele fala: ah, tem sim, tem o filho de Jonatas, aquele aleijado dos pés. Ele conhecia Mefibosete. Provavelmente, como ele serviu muito tempo a Saul, ele poderia até ter visto, sei lá, Mefibosete nascer. Mas ele preferiu identificar Mefibosete pela sua deficiência, por aquilo que ele havia sido marcado. Então, o que a gente faz também? Nós permitimos com que as pessoas, muitas vezes, nos identifiquem pelas nossas experiências, por aquilo que muitas vezes marca a nossa vida. Então, às vezes, a gente fala: fulano, o divorciado; ciclana, o chato; beltrano, e vai identificando a pessoa por uma coisa que ela não é. Às vezes é uma característica, às vezes é algo que marcou a vida dela, e a gente faz isso. E o segundo ponto é a identidade deturpada que Mefibosete tinha. Mefibosete, lembra que eu falei, ele era neto do rei, filho do príncipe, mas quando Davi fala que vai exercer uma bondade sobre a vida dele, o que ele responde? Como que você, uma pessoa tão importante, está querendo cuidar de mim, um cão morto, né? Ele se compara a um cão morto. E aqui, gente, cão morto não é... Eu até brinquei lá no retiro, né? Não é os nossos pets de hoje, que a gente dá a vida por eles, né? Cobre com cobertazinha. Eu tenho amigo que faz aniversário do cachorro, né? Tem luvinha, tem um monte de coisa, um monte de adereço para cachorro. Naquela época, ninguém tinha cachorro por... ai, que legal, né? Eu tenho um cachorro para quando eu chegar em casa ele abanar o rabo para mim. Não. Cachorro era um animal desprezível, né? Cachorro lambia a ferida dos leprosos. Então, se comparar um cachorro é se comparar algo muito desprezível, algo muito insignificante. Então, o que ele está falando? Você é muito importante para se importar com alguém como eu, tão insignificante. E a gente vê, poxa, ele, por mais que ele não fosse um príncipe, não estivesse no trono, ele tinha uma linhagem real, mas a forma que ele se enxergava era totalmente deturpada. E lembrando e lendo essa história novamente, eu me lembrei de diversos episódios dos quais eu também me senti assim, insignificante e menosprezada diante do meu histórico com o meu pai. E um desses episódios, eu já tinha 19 anos, eu já fazia o seminário em Belo Horizonte, e eu fui de férias para a Bahia, e lá a minha mãe falou novamente: olha, o seu pai ele quer passar o final de semana com você. Você pode ir? E aí, de novo, né, veio na minha mente aquela vez quando eu tinha 7 anos. Mas eu já era adulta, né? Se tivesse algum problema, eu já podia me defender, não tinha nenhum problema. E eu fui. O meu pai ele mora em Trancoso, na Bahia.
é um lugar extremamente bonito, para quem não conhece ou para quem conhece. São praias assim maravilhosas, então eram férias maravilhosas. Poxa, eu estava confinada no seminário lá 6 meses, via as mesmas pessoas todo dia. A oportunidade de me aproximar do meu pai e ainda ter férias em umas praias bonitas, por que não? Então eu fui. E chegando lá, ele me recebeu muito bem, ele tem a sua esposa, tem 2 filhos, e eu criei muita expectativa. Porque ele falou, olha, a gente vai conhecer praia, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então eu vi que havia um planejamento para a minha estadia lá. Então eu estava super feliz e na expectativa. Então, no final do dia ali, eu vi que começou a chegar umas pessoas que eu não conhecia, começou uma movimentação ali meio estranha. E eles começaram a preparar como se fosse um churrasco, né? E essas pessoas chegaram, foram chegando muita gente, e eu fui falando com a minha mãe, ela perguntando como que eu estava. Eu falei, mas chegou um povo aqui que eu não conheço, fulano, ciclano, falei o nome, né? E aí a minha mãe falou, isso aí é irmão da fulana, da mulher do meu pai. Isso aí é cunhada da... Conhecia, né, o povo. E aí eu falei, gente, eles estão em família, só eu que sou a intrusa aqui, né? Mas beleza, amanhã ele me fez uma promessa, amanhã a gente vai fazer alguma coisa. E eles não são crentes, né? Então foi noite adentro, som alto, bebendo, e eu lá de papagaio do pirata, né? Sem fazer nada. Então, quando chegou no outro dia, não fui à praia, não fiz nada. Acabou que eu passei todo o meu final de semana assistindo essa família se divertindo. E eu era só a filha, né, do outro casamento que estava ali. Eu não me senti priorizada, né? Por mais que no início ele teria falado que faria muitas coisas, ele não fez. Então eu voltei para casa, triste, novamente desacreditada. Aquilo, com certeza, eu me tornei muito mais introspectiva e totalmente desacreditada da figura de um pai que se importa, de um pai que prioriza. Poxa, ele tinha uma filha que ele não via há 10 anos, não sei, e eu morava longe, extremamente longe. Eu estava ali para passar o final de semana. E eu não recebi nada, não deram a mínima para mim, eu era só mais uma lá. A minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 9 anos. E desde então eu sempre fui muito ativa na igreja, eu era a mensageira do rei, né, bem batistona. Então, eu participava de tudo na igreja, eu tinha um relacionamento com Deus, eu lia muito a Bíblia, fazia gincana, estava sempre ali ativa. Então, em momento algum da minha vida, mesmo com 19 anos, eu imaginei que eu tivesse algum problema com a paternidade, ou até com o meu pai. Porque eu sempre dizia, eu não sinto falta daquilo que eu nunca tive, eu nunca nem me relacionei com ele, como é que eu vou ter um problema com ele? Isso não é uma questão para mim. Mas uma coisa que sempre me acompanhou, e eu identifiquei com o passar do tempo, é que eu carregava em mim características de alguém que estava sempre com um sentimento de escassez. Eu sempre sentia falta de algo, eu sempre reclamava de algo, eu sempre queria algo. Nada era tão bom para mim, porque eu não me achava muito digna, vamos dizer assim, né, de receber algo. Eu estava sempre esperando, talvez, até o pior das pessoas, né, desconfiada, inconstante, muito retraída. E isso, ao longo do tempo, que eu fui identificando. E ter um relacionamento com Deus faz com que, como eu falei, ter esse problema com meu pai, eu reflito isso com o Senhor. Mas eu não identificava que isso era um problema, né? Ao me comparar com as pessoas, eu achava que isso era só uma timidez, ser introspectiva era só uma característica minha, às vezes uma qualidade, um defeito que a gente, né, classifica. Mas essas atitudes que muitas vezes a gente tem, essa introspecção, esse medo excessivo de se expor, faz com que a lanterna ela ligue e ela veja que isso é um sintoma de uma grande raiz. E essa raiz é o sentimento que foi imputado em mim, inconscientemente, que a gente acompanha, de rejeição. Querendo ou não, eu fui rejeitada, né? Como eu falei, sou uma órfã de pai vivo. Então, isso sempre, né, me acompanhou. E em 2014, quando eu estava lá finalizando o seminário, lá a gente tinha um retiro, que a gente ia 3 dias de retiro espiritual, só todo mundo ali da turma, e era um retiro que ele se chamava Paternidade. E nesse retiro ele era específico e intencional para que a gente fosse liberto, para que a gente expusesse as nossas dores, e era ministrado totalmente com essa intenção.
E eu ouvi diversas palavras, e foi tudo tão maravilhoso. E eu lembro de um discipulador que ele contou a história dele, e a história era muito pesada, com o pai, abuso, abandono. E eu fiquei muito impactada com aquilo. E no final da palavra dele, ele fez uma dinâmica. E a dinâmica era o seguinte: as meninas, elas ficavam no centro do auditório, e os meninos, eles faziam um círculo em volta das meninas. E aí os pastores estavam ali ministrando, que ali agora a gente tinha que dar um passo, ir até um determinado menino, né? Como a gente era muito amigo ali, viveu 2 anos junto, a gente tinha um amigo que você ia olhar e falar, eu vou até ele. E eles falavam, você vai até o amigo que você mirar e você vai visualizar Deus. Por mais que no caminho você vai lembrar do seu pai, de situações de abandono, de abuso, de rejeição, mas você vai se encontrar com Deus. Porque hoje você vai ter um encontro com o seu pai verdadeiro. E ele ministrou tudo isso, eu estava ali naquele centro, e eu lembro de eu ficar exatamente assim no centro. E eu fiquei assim, gente, mas nada a ver essa ministração para mim, né? Não tenho problema com meu pai, coitado, não tenho nem relacionamento com ele, por que eu vou ter problema com ele? Não tenho. E eu fiquei ali brigando com mim mesma. E eu lembro que as minhas amigas, assim, saíam chorando, desesperadas. E eu, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui sozinha, ninguém... E o menino que eu mirei logo, lógico, na época já era o Felipe, e eu estava lá... E aí, ele estava lá me esperando, né? E eu não saía do lugar. Minha perna, ela fincou ali, eu não saía. E eu comecei uma briga com Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho nenhum problema. O que eu estou fazendo aqui? Não era nem para eu ter vindo aqui para esse meio. Tá tudo bem, eu não quero. Mas naquele momento, eu senti que Deus trouxe a mim todo o sentimento. Tudo aquela rejeição, todo esse problema. Naquele momento eu comecei a somatizar tudo. Era como se o meu corpo tivesse sentido. Então eu comecei a chorar copiosamente. E eu não conseguia também me mover porque eu estava chorando. E eu falei, não pode. A minha máscara, ela não pode cair agora. Eu sempre falei que eu não sinto falta daquilo que eu nunca tive. Por que essa ausência ela está vindo agora? Não pode. Eu preciso me resolver comigo mesma. Então, eu não queria dar um passo. E eu sempre falei. E na hora eu fiquei pensando, e se eu tenho um problema com ele, quem teria que vir até mim é ele, não eu ir até ele. Que dinâmica maluca, nada a ver. E, ao mesmo tempo, eu lembro que essa dor, esse sentimento de... Eu comecei a lembrar que eu sempre falei que eu não sentia falta, mas eu sentia falta. Eu comecei a lembrar de quando eu saía na porta da escola, terminava a aula, os pais das minhas amigas estavam lá esperando elas, e eu ia de ônibus para casa, porque eu não tinha um pai para me buscar na escola. Minha mãe estava trabalhando. Eu comecei a lembrar de quando a gente ia num aniversário, quem levava eram os pais das minhas amigas. Quando eu ia na casa das minhas amigas, eram os pais dela que faziam alguma coisa. Ou até mesmo quando eu pensei em namorar, eu não tinha um pai para falar assim para o meu namorado, você vai ter que enfrentar o meu pai, você vai ter que ter aquela conversa. Eu não tinha isso. E eu só pude perceber, a minha ficha só caiu ali naquela hora, eu já tinha 19 anos. E eu comecei a pensar, mas eu vivo há tanto tempo com o Senhor, como que eu nunca identifiquei isso? E de forma alguma eu projetei a isso ao Senhor? Não, de jeito nenhum. Mas eu projetei sim. Eu me relacionava de forma totalmente superficial com Deus. Ele era o meu Senhor e eu era a sua serva, de ir para a igreja, de participar de tudo na igreja. Porque pai, para mim, não se importava. E muito menos queria passar tempo comigo, eu queria ter uma oportunidade de ficar comigo. Então, com certeza, eu pensava isso sobre Deus. Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Ele quer passar algum tempo comigo? Não, não pode ser. E em fração de segundos eu pensei tudo isso, e aí eu falei, não, eu não vou carregar esse vazio para o resto da minha vida, eu preciso mudar. Isso não precisa, essa experiência minha, ela não pode me definir. E eu lembro de sair do meu lugar, eu acho que eu fui uma das últimas, e o Felipe estava lá, e ele não sabia muita coisa. Na época, de fato, nós éramos só amigos. E ele não sabia, né, de detalhes, se eu tinha sido rejeitada, se não, era amigo mesmo, galera. Galera duvidando que a gente era amigo, era assim. E aí, eu lembro de eu chegar até ele, e ele falar exatamente as seguintes palavras, sem saber nada da minha história. Quando eu abracei ele, eu estava chorando muito, e ele falou assim, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou sair de perto de você, pode confiar em mim.
E naquela hora, eu não ouvi ele falando, que era o Felipe falando para a Mariana. Eu estava ouvindo Deus falando para mim. Naquela hora, eu fui tomada por um amor de um pai que eu nunca tive. Naquela hora, eu estava sendo filha. E eu estava sendo acolhida como filha mesmo. Naquela hora, o Senhor estava assim, falando para mim, não importa se seu pai não quis passar um final de semana com você, mas eu tenho a eternidade para ficar com você. E eu chorei muito, babei o Felipe todo, e na mesma hora eu fiquei assim, nossa, agora eu tenho um pai, meu Deus do céu, agora ninguém mexe comigo, eu tenho um pai. E esse sentimento, essa plenitude do qual o amor de Deus me preencheu ali naquela hora, eu não conseguia ficar dentro de mim. Eu falava, mas tem alguma coisa ainda que me incomoda, eu preciso fazer alguma coisa até prática. E eu lembro que quando a gente retornou para o seminário, eu liguei para o meu pai, né? Eu liguei para ele e eu falei assim, oi pai, tudo bem? Olha, eu queria te falar uma coisa. Eu queria te dizer que eu te amo e eu queria te pedir perdão. Talvez eu acho que a gente nunca vai ter um relacionamento de pai e filha. Mas eu quero te dizer que nesse final de semana, eu encontrei um pai de verdade. E eu sei que você não exerceu isso sobre mim, mas ele está cuidando de mim. E eu queria tanto que você conhecesse esse pai também. E eu falei muitas coisas para ele, o meu pai não é crente, né? Imagina, do nada eu vou falar com ele toda crentez, retiro espiritual, paternidade. E deve ter ficado assim, boiando. E eu lembro que ele ligou para minha mãe e falou assim, a Mariana, ela me ligou aqui e ela me falou um monte de coisa. E naquele momento, eu liberei aquele perdão, por mais que eu pensasse, eu não preciso pedir perdão para ele, eu nunca fiz nada para ele. Né? Aquela frase que muitas vezes a gente ouve de adolescente rebelde, eu não pedi para nascer. Mas eu, naquele momento, não era sobre mim, não era sobre o que ele tinha feito, era sobre o que Deus tinha me curado. E eu não podia ficar impedida por um egoísmo meu de dizer, não, ele que me abandonou, então eu nunca vou atrás dele. Então, naquele momento, eu me senti livre para perdoá-lo e, principalmente, que eu entendi o centro do Evangelho, ele é o sacrifício de Jesus na cruz. E eu aprendi, através da minha experiência, que quando Jesus ele estava ali, na cruz, morrendo, o Pai estava sacrificando ele por mim. O Pai estava sacrificando ele, fazendo com que ele se tornasse órfão, para que ele, o Pai verdadeiro, me adotasse. Então, aquele sacrifício de Jesus, ele significa a minha adoção numa família que eu nunca imaginei que eu poderia fazer parte. De ter um pai que eu nunca imaginei que eu teria. Mas o sacrifício de Jesus me atraiu e me alcançou. Para que hoje eu possa chamar Deus de pai. Eu possa ter alguém para chamar de pai. E tudo isso porque, assim como eu falei lá no início, né, as pessoas às vezes nos definem pelas nossas experiências. Mas Deus ele não está se importando se você foi abandonado, se você teve ou não um pai. Mas Ele não olha para a sua deficiência, Ele não olha para aquilo que você não teve. Ele quer te mostrar aquilo que Ele pode dar, o caminho e o amor que Ele pode te dar. E a Bíblia diz lá em 1 João que nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Então, Deus, Ele não é aquele pai que eu preciso fazer alguma coisa para Ele me amar. Porque eu não preciso fazer nada. Antes de eu amar Ele, Ele já me amou. E é esse amor que tomou conta da minha vida e fez com que eu não me sentisse órfã, né? Eu me sentisse preenchida e cuidada por um pai verdadeiro. E isso não é fácil. É um exercício diário. Todos os dias eu preciso me lembrar que eu sou filha. Todos os dias, com certeza, o inimigo ele investe incessantemente para me lembrar e para trazer todo o sentimento que a orfandade causa. E todos os dias eu gosto muito de ler, de recitar isso para mim quando esse sentimento vem, que é Jeremias 1:5, quando ele fala que desde o ventre da sua mãe eu te conheço, eu te escolhi, eu te conheço. E eu fico imaginando, cara, no ventre da minha mãe, mesmo ela naquele cenário com problema com meu pai, Deus olhou ali para mim e Ele me escolheu e Ele já me conhecia. Então, esse é um pai de verdade. Não tem como eu hoje olhar para Deus e falar assim,
Ah, ele é igual ao meu pai, ele vai me abandonar. Não, porque ele me provou que ele não é semelhante ao meu pai biológico. E vamos voltar aqui para o texto, lá em 2 Samuel, quando Davi, ele chama Mefibosete. Primeiro a gente viu que o servo, ele identificou Mefibosete pela sua deficiência, por aquilo que aconteceu com ele, né? Mefibosete, ele não tinha culpa de ter ficado aleijado dos pés. A babá derrubou ele, ela também não fez porque queria, mas um problema na vida fez com que marcasse e gerasse uma sequela. Mas diferente do servo, Davi, no texto, ele chama Mefibosete pelo nome. Ele não fala, ô menino, ô aleijado. Não, aqui vai dizer que ele fala assim, Mefibosete, perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aqui Davi, além de chamar Mefibosete pelo nome, ele também estava dizendo assim, eu sei quem você é. Eu sei quem é o seu pai, eu sei quem é o seu avô, eu sei a sua história. Então, não se importa, não tenha medo. Imagina o medo de Mefibosete, né? O rei que poderia matar ele, tinha chamado ele estava ali diante do rei, e o rei fala, eu vou ser muito bom com você, vou estender a minha bondade em consideração ao seu pai. E naquele momento, Davi não só restaura a identidade de Mefibosete, naquele momento ele não era um aleijado dos pés, ele tinha nome. Ele restaura também a herança, né? Vamos dizer assim, a herança de Mefibosete. Ele fala, eu vou te devolver. Davi não fala assim, olha, eu vou doar para você porque sou um rei maravilhoso. Não, ele fala, eu vou te devolver aquilo que pertence a você, que era do seu avô, que era do seu pai. Então ele lembra, Mefibosete, você é alguém, você não é ninguém. Você tem uma herança. E se a gente fizer uma pequena ilustração aqui, colocar Deus no lugar de Davi, é dessa forma que ele faz conosco. Ele nos chama pelo nome porque ele nos conhece. Lembra que lá em Jeremias fala que no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia e nos escolhia. Já tinha nos escolhido. Ele restaura as terras pertencentes ao seu pai e para a gente são os nossos sonhos. Com certeza, quando Deus me curou dessa falta que eu tinha, Ele restaurou muitas coisas que eu achava que eu nunca teria na vida, que não precisaria, que não era para mim. E, literalmente, eu entendo que isso é a graça do Senhor. É a graça de Deus, que é um favor imerecido, é aquilo que eu não sabia que eu merecia, mas Ele me concede. E enxergar isso faz com que Ele restaure a minha identidade, os meus sonhos, Ele me aceite. E principalmente, a cereja do bolo aqui, quando Davi fala, ele fala assim, olha, Mefibosete, eu vou fazer tudo isso por você. E mais um pouco, eu quero que você coma todos os dias na minha mesa. E era um convite para estar ali todos os dias com Davi. Davi era o rei. Você imagina como que era a mesa do rei? O cara, ele estava abandonado num lugar de esquecimento, mas ali ele estava sendo convidado a participar todos os dias. Davi fala, eu quero que você coma todos os dias na minha mesa. Se a gente comer 3 vezes no dia, a gente vai estar 3 vezes no dia com o rei. E ali ele estava participando, ele está ali com o rei na mesa, ele não era da família e ele não era alguém considerado importante, mas o rei havia chamado ele. E da mesma forma é o Senhor, porque aqui na parte B do versículo 11, diz assim, assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E é muito interessante isso, porque ele não chamou Mefibosete para ser um empregado, né? Eu quero que você seja o meu servo, que você faça coisas por mim. A Bíblia faz questão de destacar que Davi, ao colocar Mefibosete na sua mesa, ele estava adotando Mefibosete, porque ele tinha se transformado como um dos seus filhos. Então ele tinha um lugar de honra na mesa do rei. Abre comigo em Romanos 8, nos versículos 15,
E a gente vai ler até o 17. Romanos 8, versículo 15. Diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos teus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse versículo, ele é extremamente importante para mim, porque ele me lembra que eu sou filha e que eu posso chamar Deus de Abba, Pai. E Abba, Pai, a gente sabe que é uma forma grego, romano, aramaico, hebraico. Hebraico, não é hebraico, mas é uma forma carinhosa do povo. Breda está rindo de mim, uma vergonha da escola do discípulo. Mas é uma forma carinhosa do povo judeu chamar o seu pai. Abba, Pai, é como se chamasse de papai, de paizinho. É um relacionamento próximo, íntimo. Então esse texto, ele me faz me lembrar disso, que eu tenho um pai, que eu tenho intimidade, porque se eu tenho um pai, eu tenho essa intimidade de chamar ele de papai, de paizinho, e que eu sou filha. Se a banda quiser já puder vir, eu já estou finalizando. E a minha oração nesse dia, para essa noite, junto com vocês, é que o Espírito Santo, assim como diz nesse versículo, ele grave no nosso coração que nós não somos escravos de um Senhor. Nós somos filhos de um Pai. E o nosso futuro, ele não pode refletir o nosso passado. Eu não posso mirar no meu futuro sempre trazendo o peso do meu passado. Deus, quando Ele restaura a nossa história, Ele reescreve a nossa história. E eu queria te dizer que eu sou prova viva disso. Às vezes a gente olha para a nossa família e aí você pode falar assim: nossa, Mari, mas nenhum casamento da minha família deu certo. Mas o seu pode dar. Ah, mas todo mundo da minha família tentou se suicidar, ninguém quer viver, todo mundo é tudo destruído. Mas a sua história não precisa ser. Porque Deus, Ele quando te alcança, Ele muda a sua história. Ele reescreve a sua história. E eu não estou te dizendo isso, que eu sou uma história de sucesso. Não, muito pelo contrário. Mas se você me perguntasse, quando eu tinha lá 15, 17 anos, se eu queria casar, se eu queria ter filho, eu não queria. Eu sempre disse que eu nunca ia casar e que eu nunca ia ter filhos. Primeiro porque casamento para mim era falido. Segundo que eu não confiava em homem, porque o homem ele podia me trair, me abandonar. E muito menos ter um filho. Porque imagina, eu tenho um relacionamento, o relacionamento ser conturbado e ter uma criança no meio disso tudo, que assim como eu vai ter o sentimento de rejeição, vai levar e vai carregar isso. Não, de forma alguma, eu vou evitar isso e eu corto aqui. Eu não vou ter isso. E aí ao mesmo tempo eu me lembro e eu agradeço ao Senhor. Eu falo: Senhor, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor que é o meu Pai. Que bom que eu não ando sobre o que eu vejo, mas sim sobre o que o Senhor declara na minha vida. Porque quando eu olho hoje para o Felipe, eu agradeço imensamente a Deus. Porque ele é um homem de Deus, ele é uma figura paterna de respeito. Ele é um homem que assume a sua posição. E ele destruiu toda a nomenclatura que eu falava que homem não vale nada. E eu enxergo a graça de Deus. E quando eu olho para o Pedrinho, aí a graça de Deus ela se estendeu muito, muito, muito mais. Porque eu olho para ele e eu falo: Deus, que bom que o Senhor não me privou de viver isso. Obrigada porque o Senhor me presenteou. E por mais que eu não tenha tido um pai, hoje eu assisto o meu filho ter um pai. E um pai que é atencioso, que participa de todos os momentos. E a minha expectativa não é no Felipe. Ele não é perfeito. Mas ele serve a um Deus que é um Pai perfeito. E por isso nós nos espelhamos nele. E o meu convite para você é para que você entenda que enxergar Deus como Pai, independente da sua história,
tem que partir de você. Você não pode se acostumar ali na superfície de Deus é o meu Senhor, eu venho aqui na igreja, eu vou no PGM e tá tudo bem. Não, quando nós nos relacionamos com Deus como Pai, é tudo muito mais profundo. O relacionamento, ele é muito mais profundo. A intimidade de um filho com o pai é aquele que você pode sentar no colo, ele vai te rodar, você vai se jogar e ele vai te segurar. É muito mais profundo. E eu queria te convidar a ficar de pé. E por mais que eu tenha compartilhado aqui a experiência que eu tive, eu queria que você, se você quiser, sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto. Mas eu quero te fazer um desafio, para que você traga à sua memória o seu pai biológico. E pode não ser uma memória muito boa, assim como a minha, às vezes pode ser até pior que a minha. Mas eu quero que você traga essa memória para que hoje, essa noite, você se liberte, você se perdoe, você alcance perdão. Porque uma coisa que eu quero que a gente saia daqui convicto: nós não somos resultado daquilo que fizeram conosco. Não importa o que o outro fez com você, você não é resultado disso. O convite de Deus hoje é para que você se sente à mesa com Ele. O convite dele é para que você se torne como um dos seus filhos. E aí você pode dizer, mas Mari, eu sou filho de Deus. E eu não duvido, você é filho de Deus. Mas eu quero que você entenda que você precisa ter o privilégio de ser filho de Deus. De sentar ali na mesa. Mesa é relacionamento. Imagina, chegar ali no dia e falar, e aí, Mefibosete, como foi seu dia? Dormiu bem? E aí, tá gostando do café? Relacionamento é isso. E profundidade com Deus, ao lado paternal, com o verdadeiro pai, é exatamente isso. Hoje, por mais que de forma inconsciente, a gente reflita a imagem do nosso pai para Deus. E muitas vezes você pode dizer assim, Mari, mas eu não fui desejado. Eu sou resultado de um relacionamento que não deu certo. A minha mãe tentou me abortar e não deu certo. Meu pai, ele me abandonou. Essas palavras que lá no início eu falei que o inimigo tenta lançar na nossa mente para deturpar a imagem de Deus, eu quero que hoje você lance no mar do esquecimento. E que você se lembre somente de uma coisa. Deus, quando Jesus estava sendo batizado, essa é uma frase que praticamente todo mundo sabe. Mas essa noite eu quero que ela ecoe dentro de você. E a gente sabe que quando Deus batizou a Jesus, Ele falou, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E esse é o nosso verdadeiro pai. É o pai que declara, você é o meu filho amado. E muito mais, eu encontro prazer em você. E eu também me enxergava, falava, não, Deus não me ama, e se me ama, é aquele amor bem distante. E encontrar prazer em mim, gente, não tem como. Quem sou eu? Um cão morto? A gente se vê assim ainda. E eu não quero que você saia aqui dessa noite se enxergando como um cão morto. Eu quero que você saia aqui dessa noite falando para o inferno, eu sou filho de Deus. Eu quero que você declare todos os dias e você caminhe sobre isso. Eu sou filho amado. E o meu pai, ele se importa comigo. Ele se importa, ele quer passar o final de semana comigo, ele quer passar todos os dias comigo, ele quer tomar café da manhã comigo, ele quer olhar nos meus olhos e ele sabe, ele quer saber, ele tem interesse em saber como eu estou. Esse é um verdadeiro pai. Nós vamos cantar uma música, e enquanto a gente estiver cantando, se você quiser vir aqui na frente para a gente orar, pode ficar à vontade, não tem vergonha. Ah, mas todo mundo vai saber que eu fui rejeitado, que eu não tive pai? Não importa, a gente está aqui hoje para que o Senhor nos veja. A causa é muito maior e o propósito também. Amém?